Seja bem-vindo ao canal Testando seu Conhecimento Bíblico. Vamos mergulhar na Bíblia de forma dinâmica e divertida. Estão preparados? Vamos começar! Primeira pergunta. Quem escreveu a Epístola de Filemon? Número 1, Pedro. Número 2, Paulo. Número 3, João. Número 4, Tiago. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Paulo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Filemon, capítulo 1, versículo 1. Segunda pergunta. Na abertura de qual selo surge a morte montada em um cavalo amarelo? Número 1, segundo selo. Número 2, terceiro selo. Número 3, quarto selo. Número 4, quinto selo. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, quarto selo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, com peste e com as feras da terra. Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8. Terceira pergunta. Que nome o Senhor deu à expansão? Número 1, terra. Número 2, abismo. Número 3, céu. Número 4, trevas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, céus. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. Gênesis capítulo 1, versículo 8. Quarta pergunta. Quantos anos tinha Ismael quando foi circuncidado? Número 1, 8 anos. Número 2, 10 anos. Número 3, 12 anos. Número 4, 13 anos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, 13 anos. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Gênesis capítulo 17, versículo 25. Quinta pergunta. Qual o comprimento da arca que Noé construiu? Número 1, 200 côvados. Número 2, 300 côvados. Número 3, 400 côvados. Número 4, 500 côvados. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, 300 côvados. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Gênesis capítulo 6, versículo 15. Sexta pergunta. Quem o diabo transportou até o pináculo do templo para tentá-lo? Número 1, João. Número 2, Jesus. Número 3, Pedro.
Número 4, Judas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Mateus capítulo 4, versículos 1 e 5. Sétima pergunta. Quando Jesus saiu de Nazaré, onde ele foi habitar? Número 1, Samaria. Número 2, Jerusalém. Número 3, Cafarnaum. Número 4, Sicá. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Cafarnaum. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Mateus capítulo 4, versículos 12 e 13. Oitava pergunta. Qual destes abaixo andou com Deus e foi arrebatado sem provar da morte? Número 1, Noé. Número 2, Jó. Número 3, Enoque. Número 4, Moisés. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Enoque. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Uma pausa para lembrar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Vamos continuar? Nona pergunta. Qual o parentesco de Ló com Abraão? Número 1, sobrinho. Número 2, filho. Número 3, primo. Número 4, cunhado. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, sobrinho. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Gênesis, capítulo 12, versículo 5. Décima pergunta. Qual destes abaixo era irmão de Maria e Marta? Número 1, Lázaro. Número 2, João. Número 3, Pedro. Número 4, Tomé. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Lázaro. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. João, capítulo 11, versículo 14 e 19. 11ª pergunta. Como se chamava a esposa do rei Acabe? Número 1, Ana. Número 2, Ruth. Número 3, Diná. Número 4, Jezabel. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4,
Jezabel, porque ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. 12ª pergunta. Qual destes abaixo era filho de Moisés? Número 1, Dan. Número 2, Ismael. Número 3, Gerson. Número 4, Davi. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Gerson. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estranha. Êxodo, capítulo 18, versículos 2 e 3. 13ª pergunta. Qual a função de Barnabé na igreja no tempo dos apóstolos? Número 1, levita. Número 2, diácono. Número 3, tesoureiro. Número 4, pastor. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, levita. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzidos é filho da consolação, levita natural de Chipre. Atos capítulo 4, versículo 36. 14ª pergunta. Por quantos ciclos de prata Abraão comprou o campo de Macpela? Número 1, 400 ciclos. Número 2, 500 ciclos. Número 3, 600 ciclos. Número 4, 700 ciclos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, 400 ciclos. E Abraão deu ouvido a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores. Gênesis capítulo 23, versículo 16. 15ª pergunta. Segundo a Bíblia, quem foi considerado o homem mais manso da face da terra? Número 1, Jó. Número 2, Abraão. Número 3, Moisés. Número 4, Davi. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Moisés. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números capítulo 12, versículo 3. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Versículo para meditar. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. E aí, quantas perguntas vocês acertaram? Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Até o próximo desafio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!